Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui para falar sobre a nossa paixão. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Comenta, compartilha para geral, manda para os seus amigos, naqueles grupos que você tem. E claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. Bom, vamos falar sobre Ramon Dias. Por que ainda não foi anunciada a renovação de contrato dele? Souza não vai ficar. Fernando tem chance realmente de ser o volante do Vasco, Riquelme a caminho do Sport, tudo isso e muito mais agora, aqui no nosso vídeo, nesse sabadão, próximo do Natal. Você está esperando um presente de Natal, eu também, presente de Natal dado pelo Vasco da Gama, mas parece que o atual sócio majoritário não tem muito esse interesse. Não que não possa acontecer, pode acontecer, mas a demora, a burocracia interna, isso tudo está fazendo com que o Vasco se atrase um pouco no mercado. Agora, claro, torcedor, que todos nós temos a maior expectativa, vivemos uma era da informação, uma era em que todos querem dar F5 e achar a sua novidade o quanto antes, olhamos para os rivais e encontramos alguns se reforçando, anunciando os seus jogadores. E aí a gente fala assim, pô, mas o Vasco não tá. Mas olha só, torcedor, vê se você concorda comigo. A base que nós estamos virando 23 para 24, ela é muito melhor do que a base 22 para 23. É só a gente olhar, por exemplo, a gente tinha Thiago Rodrigues goleiro, hoje é Léo Jardim. A lateral direita, entendo que a gente tenha que buscar um nome, tá? Apesar da tentativa de contratar o Paulo Henrique, ok, Paulo Henrique Puma, acho que a gente está bem resolvido. Era o Léo Matos, por exemplo. A zaga, Anderson Conceição, Quinteiro, Danilo Boza. Nós temos hoje Michael, que renovou, Medel, que vai ficar. Tem o Capasso como opção no banco de reservas. O Vasco está buscando um outro zagueiro. Na lateral esquerda, Edmar era o titular. Depois o Riquelme jogou, se machucou. E aí nós temos hoje o Lucas Piton. Ainda tem um Léo na zaga, né? Não, acho que aí a gente tem já uma base melhor. Volante. Hoje a gente tem Zé Gabriel e Matheus Cocão. Acho que aí é um grande problema para o Vasco pro ano que vem. Tem que ter um cara mais pesado. Seria o Souza, já começa até falando sobre ele. Seria o Souza, mas o Vasco não quis. O Vasco não respondeu ao jogador, que participou de um podcast comigo e com o Dieguinho do Futebolaço, falou aqui claramente do que queria, do que desejava para ficar no Vasco, mas o Vasco não se manifestou e ele aceitou a proposta do clube turco. Detalhe, não é o Besiktas, eu até não me atrevo a falar o nome, que é um nome complicadíssimo. Mas o Besiktas está sofrendo uma pressão muito grande para que ele volte para lá. Os torcedores estão pressionando. Ele está indo para a Turquia. Vamos ver para onde que ele vai, para qual clube, mas ele não vai jogar no Vasco por desinteresse total do Vasco. Seria um jogador que viria de graça, né? Estava livre no mercado apenas pelo salário, mas entendeu a comissão técnica que tem outros nomes. Será que um deles é o Fernando, por exemplo, que vem do Sevilha com 37 anos, depois de muitos anos de Europa? Pode ser. Numa avaliação mais criteriosa da gestão do Vasco da Gama. Tem ali para a função também o Jair, que segue no Vasco, tem contrato. Só um parêntese, sobre Riquelme. O Sport está interessado e deve acertar nos próximos dias o empréstimo do lateral, que não vem sendo utilizado pelo Ramon Dias, que precisa de um reserva para o Piton. Concordamos com isso. Avançamos. Temos meias de qualidade? Praxedes, ainda não tem uma situação definida, se ele fica ou não Praxedes. Tem Marlon Gomes, convocado para a seleção pré-olímpica. Tem Payet. Quem mais pode fazer a função por ali? Deixa eu lembrar, que o elenco é grande, né? Já vou lembrar outros nomes. Mas ano passado nós tínhamos o Nenê para essa função. O próprio Marlon Gomes jogava por ali também. Quem mais que saiu? Lembrando rapidamente aqui do time titular. Só para que a gente possa fazer uma comparação de quem saiu e quem ficou, da nossa base. No ataque tem Verratti, ano passado era Raniel. Pronto, já começou aí a diferença. Rossi vai ficar, tem Figueiredo que vai ficar também,
Gabriel Peck, convocado para a seleção pré-olímpica, Eric Marcos, Orediano, que veio. Enfim, é uma base melhor. Mas claro que essa base só não vai ser suficiente para 2024. Talvez para o início do Campeonato Carioca, para as 5, 6, 7, 8 primeiras rodadas, a Taça Guanabara. Só que tem um nível de enfrentamento já na sexta rodada, o clássico com o Flamengo, que tem um time mais forte que o nosso. Mas clássico é clássico. Tem o Fluminense, finalista do Mundial de Clubes, tem o Botafogo, e o Vasco não pode ficar para trás. Tudo passa, na minha avaliação, pela permanência, pela garantia, pela assinatura logo do Ramon Dias. Ah, Azevedo, mas você está preocupado com isso? Não. Por que não? A volta antecipada do Emiliano Dias ao Brasil, para mim, ela é um sinal. Filho, vai lá, começa já a tocar alguns detalhes estruturais da pré-temporada, já começa a rascunhar, e eu vou depois das festas. Porque o Vasco só se apresenta na primeira semana de janeiro. Ramon Dias pode ficar na Argentina por detalhes que é o que eu sei para poder assinar esse novo contrato, e por aqui o Emiliano vai tocando. Ele tem contrato até dezembro de 2024, torcedor. Ah, mas tem muito clube em cima dele. Duvido que ele saia. Vai sair para qual clube? Vamos lá, quais são os clubes do Brasil interessados nele? Ah, mas tem outros do Emirados, tem... Aí é dinheiro. Mas do Brasil, qual seria o clube interessado capaz de tirar o Ramon Dias do Vasco? Nenhum. Os grandes estão com seus treinadores. Então, no momento, sinceramente, torcedor, não me pega. Mas já queria ver essa renovação assinada para ter uma tranquilidade de saber, cara, o cara vai ficar até 2025 no Vasco. Legal. Agora, que o Vasco precisa de alguns nomes já para o campeonato estadual, claro. Agora, qual é a diferença deles serem anunciados agora? Seria sensacional, pô, Natal, um cara legal, um jogador bacana, e anunciar na primeira semana de janeiro. Talvez a única diferença seja que alguns nomes o Vasco perca, porque outros clubes podem estar já contratando. Pode ser, pode acontecer. Mas assim, com o conhecimento de mercado do Ramon Dias, do Alexandre Matos, conhecimento dos empresários, você acha que o Vasco não vai ter um time mais forte do que foi nesse ano? Tem a segunda janela. Ah, esqueci de falar do Paulinho, claro, meio campo. Mas você acha que o Vasco, nesse próximo ano, não vem mais forte do que foi esse segundo semestre? Porque todos que chegaram no segundo semestre vão ficar. Você trazendo umas 3, 4 peças para o time titular, você transforma o Vasco num time mais robusto. E já para o ano que vem, para começar o campeonato estadual. Vasco estreia diante do Boa Vista, dia 17, 8h30 da noite. Aliás, o campeonato estadual terá horários alternativos, domingo, 8h30 da noite. Aí eles estão brincando, né, cara? A federação só pode estar brincando com esse horário. Domingo, 8h30 da noite. Vocês não querem público no estádio. Rapaziada, o público trabalha no dia seguinte. Mas, enfim, a tabela está desmembrada até a quinta rodada e o Vasco joga com o Sampaio Corrêa na segunda, às 8h30 da noite. Vocês estão de sacanagem com o torcedor, só pode. Em local a ser definido. Aliás, a partir agora de janeiro começa essa confusão de estádios, quais que estão aprovados, quais não estão, aquelas vistorias todas, enfim. O próprio São Januário vai passar por vistoria também. Mas é um assunto para a gente tratar em outros vídeos. Quero desejar a você aqui, caso você não assista aos nossos vídeos amanhã e no próprio dia de Natal, dia 25, um Feliz Natal para você, agradecer demais a sua companhia. Você que está sempre com o Fanático Vascaíno, que já faz parte da sua rotina, o café, segunda a sexta-feira, 6 da manhã. Essa segunda-feira vai ser excepcional, mas a partir de terça, a programação normal. Tem muitas novidades ainda pintando na reta final de temporada. No ano que vem você vai curtir demais. Muito obrigado pelo carinho, um Feliz Natal para você e para sua família, para todos nós vascaínos, e vamos seguir sempre ao lado da nossa paixão, que é o Vasco da Gama. Um grande abraço e até amanhã.